Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. O mês de fevereiro começou com uma surpresa muito agradável. Eu comecei a leitura de uma nova série de mangás. Se você acompanha o canal, você já sabe de qual eu estou falando. E trata-se de As Guerreiras Mágicas de Ray Earth. Eu li o volume 1 e o volume 2 durante o mês de fevereiro e estou simplesmente apaixonada por essa saga das guerreiras. São 3 meninas de Tóquio que estudavam em escolas diferentes, mas os seus destinos foram unidos quando elas são levadas para Sefiro, que é um universo fantástico, e elas precisam se tornar as guerreiras mágicas para resgatar a princesa Emerald, que foi sequestrada por um bruxo malvado, um mago malvado, e elas precisam salvar o universo de Sefiro. Eu li os 2 primeiros volumes, falei sobre essa série de mangás num vídeo especialmente sobre isso. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui em cima no card para você conferir. Nesse vídeo eu também falo sobre a minha experiência assistindo o anime baseado na série de mangás. Outro livro que eu li no mês de fevereiro foi Supernova, o Encantador de Flechas, do brasileiro Renan Carvalho. Eu tinha deixado separado esse livro para ler durante a maratona literária de inverno, de verão, a jornada MLV, mas como eu fiquei só no 3º volume de Guerra dos Tronos, A Tormenta de Espadas, eu não consegui terminar esse livro naquele momento, mas deixei para continuar a leitura no mês de fevereiro. E confesso para vocês que essa leitura foi extremamente arrastada no início. Mas eu não consigo desistir, mesmo se eu não tô gostando de um livro, eu fico até o final. Eu tenho um toque que eu não consigo deixar um livro pela metade, então se eu comecei, eu tenho que ir até o fim. E depois da experiência tão prazerosa de ler A Tormenta de Espadas, que foi um livrão, mas que passou muito rápido, foi uma leitura muito dinâmica, eu me arrastei com Supernova. Esse aqui é um universo distópico, é uma cidade, é um reino que não existe, é um reino ficcional, e nós estamos na cidade de Acigan. E nessa cidade de Acigan, que foi murada e está completamente isolada do resto desse universo, os bruxos e a magia foram proibidos. Então ninguém mais pode usar a magia, que é uma espécie de controle de energias. Então o Renan Carvalho ele cria essa mitologia que eu achei bem interessante, a criação do universo, manipulação de energia, isso eu achei bem legal. Mas eu achei que a história demorou muito para pegar e também eu não senti muita identificação com os personagens. Acho que os personagens não foram muito bem elaborados. Lá pela página 300, tem 400 e poucas páginas, lá pela página 300 que eu realmente me senti fazendo parte da história. Os personagens não são muito cativantes, o personagem principal, que é o Leran, não me cativou, a sua irmã também não me cativou muito, e a Judra, que é uma menina que aparece depois, no início também não me cativou, mas lá no final que acontece uma reviravolta, fiquei mais interessada nesse personagem. E aí, aos poucos, começa a surgir uma guerra civil dentro dessa cidade, porque existem as pessoas que usam a magia em segredo, e o governo, que é um governo autoritário, ditatorial, estilo 1984, assim, um estilo Big Brother, do George Orwell, o governo não permite o uso de magia, então começa essa guerra civil entre magos e não magos. A outra coisa que me incomodou nesse livro foi que existem muitos personagens com nomes parecidos, ou com nomes com a letra L, por exemplo, o que me deixou confusa no início. Eu confesso pra vocês, por exemplo, até anotei aqui atrás, o personagem principal, como eu falei pra vocês, é o Leran, aí a irmã dele é a Luana, a mãe é a Laura, existem vários personagens com a letra B também, o Capitão Barolfen, por exemplo, o Bretor, o Bor, o Babo, a Brenda, o Bom, o Bartolomeu, etc. Então, eu acho que ele devia ter dado uma variação melhor nos nomes, porque para quem conhece a história tão bem como o autor, pode ser que esteja claro, mas para quem está tendo o contato com esse universo pela primeira vez, esses nomes se confundem. Então, isso foi uma coisa que me incomodou. Mas, de maneira geral, lá pelo final eu senti que a história realmente se firmou e que a gente podia ter cortado muita parte do início daquela enrolação e ir direto
para o ponto, né? Cut to the chase, direto para a parte que importa. Acho que teria sido uma experiência mais interessante. Aí no final o Renan Carvalho conseguiu captar a minha atenção, então estou pensando em ler o segundo volume da série Supernova. Não sei, não me decidi ainda, mas é provável que eu dê uma segunda chance a esse universo, que aliás é muito interessante, tem diversas cidades e com diversas características, etc. Então eu acho que seria muito legal trazer aqui no início um mapa, né, assim no estilo de Crônicas de Nárnia, Guerra dos Tronos, Senhor dos Anéis, trazer um mapa para o leitor acompanhar esse vai e vem dos personagens nesse universo. Essa edição que eu tenho aqui da Novas Páginas, que é um selo da editora Novo Conceito, traz um capítulo extra, que também achei que não fez muita diferença, e traz também ilustrações. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma aqui. Por exemplo, essa, ó, traz ilustrações em preto e branco. Então, já que o livro é ilustrado, acho que seria legal ter também um mapa desse universo. Mas enfim, já falei demais sobre esse livro. Demorou, mas no fim me cativou e eu acho que toda e qualquer leitura é válida. Então, dei 3 estrelas de 5 para Supernova, o Encantador de Flechas. Depois dessa semi-decepção com o livro do Renan Carvalho, eu me esbanjei com um dos maiores nomes da literatura brasileira, que é o meu adorado Machado de Assis. Eu quero ver se eu consigo ler mais literatura nacional nesse ano, né? Não só literatura clássica, como literatura contemporânea, como Renan Carvalho. E quero ler toda a obra completa do Machado de Assis. Claro que não é algo para esse ano, é um projeto, assim, para o futuro. E li um livro que já estava na minha lista de leituras há muito tempo, e é um dos primeiros livros do Machado de Assis, e é o livro que fez ele se tornar um dos grandes nomes da literatura desde aquela época, e é o clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você com certeza já ouviu falar desse livro, e se você ainda tem algum preconceito com relação a Machado de Assis, José de Alencar, Jorge Amado, só porque são nomes da literatura clássica, pode perder esse preconceito, porque esses livros são sensacionais. Memórias Póstumas de Brás Cubas, acredito que seja um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O narrador é sensacional, quem narra essa história é o próprio Brás Cubas, que narra as suas memórias lá do além. Então ele não é apenas um autor defunto, mas um defunto autor. Ele é um morto que escreve do além as suas memórias. E ele é um narrador muito perspicaz e muito irônico, muito sarcástico, porque ele diz que agora que ele está lá no além, ele não tem que se preocupar com nada, ele pode ser totalmente honesto, não precisa se preocupar com o que os outros vão pensar dele, então ele diz a verdade nua e crua. Então é muito, muito engraçado. Então ele começa e ele faz o caminho inverso. Ele fala que ele não quer uma história tradicional. Então ao invés de começar pelo seu nascimento, ele começa pela sua morte. Ele conta como ele morreu e aí depois ele vai contando todos os episódios da sua vida no Rio de Janeiro do século XIX. Então a gente vê como ele nasceu, como ele cresceu, a sua infância, os seus familiares, os seus primeiros amores, a sua tentativa de uma carreira política, enfim, mas eu acho que o mais legal desse livro não é a trama em si, mas é o próprio narrador, que é muito inteligente e perspicaz, como eu falei para vocês, super irônico, e ele traz referências de diversos campos da arte. Ele faz referência a Shakespeare, faz referência a peças teatrais da França, francesas, então a gente pode perceber a intelectualidade e o crânio que era esse Machado de Assis, muito, muito bem escrito. E o que eu acho interessante também são os capítulos curtos e a estrutura e o que a gente chama de narrador intruso. Aliás, foi o próprio Machado de Assis que iniciou essa técnica, essa estratégia de leitura, essa estratégia de escrita, que é o narrador quebrar essa parede e entrar em contato com o leitor diretamente. Então, ele conversa com o leitor diversas vezes. Por exemplo, ele diz, se você quiser pular esse capítulo, pode pular porque ele não vai fazer muita diferença. Agora, esse aqui você tem que prestar atenção. E aí ele faz algumas reflexões filosóficas e daí ele mesmo se interrompe e diz, ui, lá me ia a pena escorregar para o enfático. Sejamos simples, como era simples a vida que levei na Tijuca. E ele sempre tem uma maneira de fazer a transição de um capítulo para o outro. Então tem sempre alguma coisa que liga um capítulo ao outro. E tem até um capítulo bem no início do livro, do capítulo 8 para o 9, né? São capítulos bem curtinhos, que ele fala justamente isso. Ele
traz a atenção do leitor para esse esquema de transição de capítulos que ele usa. Olha o que ele diz no capítulo 9, que se chama Transição. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude. E aí ele explica qual foi a linha de pensamento e a linha de sequência de eventos que liga os acontecimentos do capítulo 8 aos acontecimentos do capítulo 10. E esses são só alguns exemplos da maestria do estilo de Machado de Assis na escrita. Então, se você ainda não leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, não perca mais tempo e leia, você vai se apaixonar assim como eu. Além desses livros, eu continuei também a leitura de alguns contos do Oscar Wilde. Eu tenho aqui essa coleção dos contos completos do Oscar Wilde, publicados de forma bilíngue pela editora Landmark. Eu já falei sobre o primeiro conto dessa coletânea, que se chama O Príncipe Feliz. Se você ainda não assistiu esse vídeo sobre esse conto lindíssimo e tristíssimo, eu vou deixar aqui no card para você acessar. Aqui dentro desse livro existem vários livros de conto do Oscar Wilde, então eu estou terminando de ler o primeiro, que se chama justamente O Príncipe Feliz e Outras Histórias, que foi publicado já lá em 1888. Então eu pretendo continuar a leitura desses contos durante os próximos meses, porque eu acho que contos não devem ser lidos assim muito rápido, de uma maneira muito rápida, porque a gente acaba se perdendo, porque como são histórias curtas, se a gente lê muitas, a gente acaba não lembrando dos detalhes, então eu sempre dou um espaçamento de tempo entre um conto e outro. E por fim, eu iniciei nesse mês, no final do mês de fevereiro, para continuar durante o mês de março, a leitura do livro A Literature of Their Own, British Women Writers from Charlotte Bronte to Doris Lessing. Esse livro vai servir de base para um projeto especial aqui no canal que já está rolando. Quando esse vídeo for ao ar, esse projeto especial, uma literatura toda delas, já vai estar aqui no canal, então não deixe de conferir. Nessa série de vídeos eu vou falar sobre a trajetória das mulheres na literatura inglesa desde 1840 até os dias de hoje, tendo como base esse livro histórico e fantástico da Elaine Showalter. Então é isso, pessoal, essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. O que vocês acharam desses livros? Vocês já leram alguns desses livros ou têm vontade de ler alguns desses títulos? Deixe aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um curtir, compartilhar e comentar. Uma ótima semana a todos e ótimas leituras no próximo mês!